Este é Otto, um cara normal e correto. Cumpridor das ordens, seguidor das leis, pai de família, pagador de impostos. Otto é um cara de bem, burocrata, trabalhador e, como todos nós, inconformado. Todos os dias Otto chega em casa e recebe uma enxurrada de notícias de corruptos e canalhas sem escrúpulos, de grupos culpados pelos problemas do mundo, de tribos externas mais pobres que só geram violência, e isso vai amargurando e deixando Otto pistola. Mas o silêncio do homem correto o faz calar e guardar esse ódio. Com o tempo, as notícias anestesiam Otto, que agora espera um salvador da pátria. Meia-idade, pálido, dentes tortos e um leve tique na boca, e a noção de que é melhor do que os outros porque segue ordens é o que manda em Otto. Ele até decorou muitas frases prontas para rebater críticas a seu trabalho e vive xingando por aí pessoas com clichês avassaladores. Com o tempo, Otto escolheu deixar de pensar e apenas reproduzir o que era a lei. Afinal de contas, a lei sempre cumpre o que é correto, não é? Otto só não percebia, porém, que as leis que ele seguia tinham um probleminha de fato. Eram as leis do Estado nazista de Adolf Hitler, e o trabalho de Otto era autorizar a matança de pessoas em campos de concentração. Estamos na Alemanha entre 39 e 45, e Otto é Otto Adolf Eichmann. Só mais um número entre tantos outros números que trabalharam para o exército nazista, e que mesmo sem ter matado uma só pessoa, foi um dos responsáveis diretos por uma das maiores matanças de judeus em toda a história da humanidade. A solução final. E aí, suave? Pesado, né? Sentiu a treta que tá vindo, né? O vídeo de hoje é sobre a banalidade do mal, conceito da maravilhosa filósofa Hannah Arendt, e a atualidade e urgência de encontrarmos a nossa potência do bem. Naturalmente, pensamos o mal como o Satanás, o oposto, antônimo do bem, sempre distante e fora de nós, o vilão do filme que é pura maldade, o antagonista de pensamentos terríveis, o político que representa todo o mal do mundo. Isso nos afasta da nossa sombra. Temos todos o mal em nós, e acreditando piamente estar fazendo bem, podemos sim cometer as maiores besteiras e atrocidades. Bom, acho que eu já dei muito spoiler do vídeo de hoje, então vamos aí que é hora de deschavar as ideias de Hannah Arendt. Depois da derrota da Alemanha em 1945, muitos nazistas fugiram do país, e Otto Eichmann fugiu para a Áustria e depois para a Argentina usando documentos falsos para se esconder. Com o nome de Ricardo Clemente, Eichmann ficou 10 anos na Argentina, até que o serviço israelense da Mossad o descobriu e o sequestrou em 60 para o seu julgamento. Em Jerusalém, foi preparado todo um espetáculo teatral porque isso significava muito para a fundação de Israel. Imagina julgar um de seus algozes em seu novo estado. O prédio do Tribunal de Jerusalém parecia uma fortaleza. Centenas de polícias controlavam as saídas, mais de 500 jornalistas faziam a cobertura do julgamento e, entre eles, uma filósofa prodígio da academia ainda não conhecida no meio público, Hannah Arendt, judia, morando nos Estados Unidos e que havia solicitado ao jornal The New York para cobrir o caso e escrever artigos sobre o julgamento. Hannah e o mundo todo esperavam ver um monstro, um antissemita brutal, um nazista fanático, defensor das maiores barbaridades. O réu, porém, passou algo muito mais chocante. Nada. Eichmann era um cara completamente normal, um típico burocrata, ansioso para fazer o seu trabalho mecânico, que não questionava nada além da legalidade. Em todo o julgamento, Eichmann só conseguia repetir de maneira robótica: "Eu não sou o monstro que vocês fizeram de mim." E aí ficou a pergunta: como é que um homem perfeitamente normal, perfeitamente banal, um pai de família como muitos outros, foi capaz de cometer atos tão terríveis e monstruosos como autorizar a morte de milhares? Chocando toda a comunidade, muito criticada no início, Hannah Arendt vai explicar esse movimento de assustadora normalidade como a banalidade do mal. Na lógica de qualquer discurso totalitário que funciona à base do medo, está por trás o veneno de banalizar o mal, igualar o exercício da violência ao mero cumprimento da atividade burocrática. A banalidade do mal separa os valores éticos individuais do comportamento duvidoso assumido por um grupo. Assim, Hannah Arendt vai demonstrando que o mal maior do mundo é aquele cometido por ninguém. Quando ninguém acredita estar fazendo mal, é talvez de fato o maior mal que acontece. Eichmann não se questionava, só queria ser mais um reconhecido na carreira e agia dentro da lei. A lei de aniquilar pessoas. É sinistro porque Eichmann dizia não ter nada contra judeus pessoalmente e ter até amigos pessoais judeus. Mas
Quando deixamos de nos questionar, passamos a ser incapazes de fazer julgamentos morais necessários. E notando isso na nossa vida, pode ver que procede. É muito, muito, muito raro ver pessoas dizendo que fizeram o mal deliberadamente. Todo mundo inventa uma desculpa conveniente e jura que está fazendo bem sob o seu ponto de vista. Dostoiévski afirma que quando ficou preso nos campos da Sibéria, ele aprendeu que entre as recordações de cada pessoa, há coisas que ela não conta para qualquer um, somente para os amigos. Há também coisas que não se conta nem para os amigos, somente para si próprios. Mas finalmente, há também aquelas coisas que os indivíduos têm medo de revelar até para si mesmo. E é aí que mora a banalidade do mal. O mal nunca é radical, é apenas extremo, mas silencioso. O mal nunca possui a profundidade demoníaca que aprendemos nos filmes ou na literatura. O mal é real e banal e acontece dentro de nós, no que é chamado de sombra. Sombra, na psicologia, é o lado do nosso ego mais sombrio. É, por assim dizer, a parte animalesca da personalidade humana. E para Jung, a sombra contém todas aquelas atividades e desejos que podem ser considerados imorais e violentos, não só para a sociedade, como também para nós. E não podemos aceitar e simplesmente renegamos que temos essa parte dentro de nós. A banalidade do mal acontece toda vez que, por conveniência, deixamos de nos questionar, silenciamos ou deixamos a barbárie ter voz. Analisando Otto Eichmann, Hannah Arendt viu o senso de obrigação à autoridade de uma pessoa ansiosa para se encaixar e ser liderada falar mais alto do que a própria pessoa. Isso fez com que ela repensasse o conceito de maldade, pois dizer que Eichmann era apenas um demônio impediria nossa compreensão de algo maior. Eichmann era um sujeito banal e o mal é banal. Não tem intenção, nem raciocínio, nem opinião e nem nada. A banalidade do mal é como uma doença da normose. Quando um crime é cometido por humanos que se recusaram a ser humanos e se recusaram a pensar, ele se torna banal. E não precisa ser cruel, sádico ou brutal para encarnar o mal. Tudo que uma pessoa tem que fazer é seguir cegamente as regras de outra pessoa. Numa sociedade que a normalidade é doente, seguir regras é se corromper moralmente. Hannah Arendt demonstra que muitas pessoas fizeram como Eichmann, optaram por não pensar. E desde Platão e Sócrates, pensar é o diálogo interno entre nós e nós mesmos. Quando deixamos de cultivar essa consciência, tudo se perde e fica sem sentido. Cada um sozinho é só um dente da engrenagem e incapaz de cometer o mal maior. Mas o perigo, o problema, é que cada um, sendo um pequeno dente dessa engrenagem, comete os maiores crimes em grande escala. E por isso, não devemos deixar de condenar os Eichmanns. É preciso separar o que é compreender do que é defender. Aqui não se trata do segundo. Hannah Arendt, portanto, não defendia Eichmann em nenhum momento. Ela mostra que muitos alemães se recusaram a colaborar com nazistas e, portanto, abre-se um novo paradigma de compreensão de como o mal age na sociedade. Enfim, em 31 de maio de 62, Eichmann é condenado e enforcado. E depois disso, vários experimentos e estudos em muitas áreas surgiram para verificar a obediência e a autoridade sobre a capacidade dos sujeitos. O experimento de Milgram, por exemplo, será o tema do nosso próximo vídeo, inclusive, para que esse aqui não fique enorme. É a servidão voluntária. Acho que já deu para perceber que não existe de fato uma natureza humana, porque se assim o fosse, nós poderíamos ser bons ou maus, e somos os dois. Então, o que há é uma condição humana, momentânea, mutante, e é nessa condição humana que a gente se refaz e pode cometer o mal a qualquer momento. Como se salvar disso? A melhor maneira é a constante autovigilância. É compreender que, inseridos dentro de contextos, todos nós podemos cometer o mal, agir por conduta social sem ao menos questionar o porquê e acabar fazendo parte de um linchamento moral sem nem se dar conta disso. Por isso, minha sugestão é só essa: atenção e vigilância. A única maneira de combater a banalidade do mal é oferecendo o que já há dentro do sujeito, a potência do bem. Talvez tão perigoso quanto a banalidade do mal é o silêncio. O esquecimento e o silêncio acabam com a chance de esperança, e só ela é capaz de rever qualquer situação. Para quem é raso, propõe um mundo mais profundo e ofereça informação e amor, o único clichê possível de combater um clichê perigoso. Termino meu vídeo então citando um livro de Teócrito de Corinto, que no século II a.C. já proclamava sobre o perigo de não pensar e a fundamental importância da liberdade para fazer isso. Então, antes de terminar, você gostou do vídeo? Então me ajuda de volta, eu não estou pedindo à toa.
tem que rolar like, inscrição e sininho. É pelo engajamento. Agora, a parte realmente legal é você comentar aí, porque é muito legal conversar e discordar desde que haja limites. Então, bom, até a próxima quarta, às 4h20, e lá vai o Teócrito. Podem amarrar as mãos de um homem, impedindo-lhe o gesto. Podem atar-lhe os pés, impedindo-lhe o andar. Podem vazar-lhe os olhos, impedindo a vista. Podem cortar-lhe a língua, impedindo a fala. O direito de pensar, o poder de pensar, porém, está acima de todas as violências e de todas as repressões. E nada pode ir contra esse exercício. Se assim quiseram os deuses, se assim quiser a natureza humana, parece claro que não há abuso mais abominável que o de tentar impor limitações ao pensamento de qualquer pessoa.